Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de todas as doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, somente quem faz uma experiência pessoal com Cristo sabe o que o Padre vai reforçar sobre o que Jesus está falando hoje. Olha, Jesus, a tônica todinha dessa palavra de hoje está aqui, ó. Naqueles dias Jesus foi para a montanha para rezar. Só que aqui a gente tem que fazer um recorte aqui, ó. Jesus foi para a montanha para rezar. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Então eu tenho que pensar assim: peraí, Ele é o mesmo Deus que criou tudo lá com o Pai e o Espírito Santo, lá em Gênesis, quando Ele começa a tirar do nada, do caos, Ele começa a colocar a ordem e termina dizendo que tudo que Ele criou é bom? É o mesmo. Então, se Ele, Deus, e ainda Deus fala, eu e o Pai somos um. Então, o que significa que Deus, a Trindade, está sempre unida, nunca separada. Então, a pergunta é o seguinte: por que Jesus, sendo Deus, e Ele é uma pergunta, por que Ele subia na montanha para rezar? Ele é Deus. Deus não precisa rezar. Só pensar um pouquinho, pensa num óbvio, né? Jesus é Deus, e a gente proclamou aqui, olhando para Ele. Só há um Senhor. Senhor, na palavra em hebraico, traduzida para o latim, significa aquele que é Deus. É Deus, tá? Então vamos lá. Se Jesus é Deus, e Ele é Deus, não precisaria rezar. Só que Jesus, Ele sobe na montanha, não é uma vez só não. Se vocês forem ler os outros evangelhos, Jesus rezou muitas vezes. Se você pega o livro em Hebreus, fantástico esse. Aliás, eu gosto de brincar assim, falando uma brincadeira. Como existiram os 4 garotos de Liverpool, os Beatles, tinha um quinto, que foi aquele rapaz que cantou no último LP, Lady B, tocava teclado. O pessoal apelidou ele de o quinto Beatle. E nós podemos dizer, brincando, no bom sentido, os teólogos diziam isso,
que além dos 4 evangelhos, que ali fala quem é Jesus e o que é Jesus, que é Deus, tem um quinto. Esse quinto, carinhosamente, é chamado do livro de Hebreus. O livro aos Hebreus é considerado por muitos historiadores, teólogos e doutores o quinto evangelho. Por quê? Porque ali relata algo que nos 4 não tem. Por exemplo, nos 4 evangelhos, os autores sagrados ali dizem que Jesus chorou 2 vezes. E se você ler mesmo nos 4, Mateus, Lucas, Marcos e João, realmente, se você procurar ler com calma, você vai ver que Jesus chorou quando ele chega até Jerusalém, lá no alto da montanha. Ele vê a cidade todinha assim do alto, que nem o padre está vendo vocês aqui. E Jesus chora, e ele diz: ó Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje, quem chegou na tua vida. E Jesus chora, é muito bonito. Depois, o segundo momento, você leu entre os 4 evangelistas, o segundo momento que Jesus chorou, com a morte do seu amigo Lázaro. Quando Marta começa a chorar, e começa a dizer: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. E Jesus chorou. Que coisa linda, né? Jesus é humano igual a nós. Só que se você ler o quinto, vamos dizer assim, Hebreus, o autor sagrado está lá, dizendo que Jesus clamava ao Pai, dia e noite, clamava, orava, entre clamores e lágrimas. Quer dizer, já em Hebreus, não fala que Jesus chorou só 2 vezes, como está dito nos 4. Mas o autor sagrado em Hebreus diz: Jesus chorou muitas vezes. Interessante, né? A gente ler a sagrada palavra que é Deus, vai nos revelando todo o conteúdo de Cristo. Então, para que ele rezava? Se ele é Deus, ele rezava muito. Porque nós não podemos nunca esquecer que, mesmo ele sendo Deus, ele se fez homem como nós, igualzinho, que chora, que sente vontade de comer, beber, dormir, que precisou, como aquela imagem que a gente está vendo ali. Mostra para o pessoal em casa, por favor, a imagem da rainha mãe. Ela está tirando o seio dela, a mamãe Maria. Olha que coisinha mais linda. Ela tira, ela afasta o seio dela, e o menininho vai pegar o seio da mãe para mamar. Ah, o menininho quem é? É o reizinho. É o reizinho da rainha da Gebirá. Olha que coisinha mais linda. Ele está olhando para o peitinho da mãe, porque ele quer mamar. O que significa esse gesto? Que ele também é humano. Então Jesus, quando ele vai rezar, ele está mostrando para mim e para você, para nós que estamos nesse mundo ainda, que ele como Deus e homem, reza ao Pai. Antes de tomar qualquer atitude, ele reza ao Pai. Pode reparar, tudo que Jesus ia fazer, ele entrava em oração, antes. Depois ele voltava e vinha decidido: saiamos daqui e vamos para outro lugar. Foi um momento de oração que ele falou, para escolher esses 12 aqui, ó, abençoados. No meio de uma multidão de discípulos, ele orou primeiro. E o Pai, o Espírito do Pai, no homem Jesus, Jesus já estava cheio do Espírito, revelou a ele: escolha este. Tudo, Jesus orava. Por isso que o autor diz, repito, e Jesus, com muito clamor, oração, Jesus orou muitas vezes, mostrando para mim e para você o valor, o peso de orar ou rezar. Rezar é tudo. Quer dizer, eu vou dar uma arrumadinha aí. Depois de ter recebido o batismo que você recebeu a vida de Cristo. Olha isso. Tu não és qualquer coisa não, tá? O preço foi muito alto, a sua vida, viu? O resgate da sua vida e da minha
valeu o sangue de Deus, de Cristo. Não é, isso é uma coisa incalculável. Bem, esse mesmo Cristo que morreu por mim e por você, Ele está mostrando que depois da gente ter recebido a vida dele, aí você fala, estou salvo, né, padre? Tá pela fé tá. Eu estou, você está, nós estamos, pela fé. Agora, tem uma coisa que cabe a nós, que não é praticamente nada perto do que Cristo fez. O quê? Orai e vigiai. Para quê? Para não cair. Porque cai. Porque o quê, padre? Porque cai mesmo. Pode cair o papa, pode cair o bispo, pode cair o padre, pode cair você. Não ora para ver. Mas não é orar. Aqui quando Jesus fala, ele rezou ao Pai, a gente tem uma impressão errada. A gente fala, então ele rezou de vez em quando ele ia tomar alguma decisão. Nada disso. O Senhor estava o tempo todo em oração. Ele entrou rezando. Lá na carta aos Hebreus está dizendo, quando o arcanjo disse sim, Maria disse sim ao arcanjo, na hora que ele perguntou para ela se ela aceitava ser mãe de Jesus, de Deus, na hora que ela disse, faça-se em mim, segundo o teu querer, a tua vontade, imediatamente Jesus entrou rezando. Está lá, carta aos Hebreus capítulo 10, Pai, olha aí rezando, Pai, tu não te alegrastes com sangue de animais, mas tu me destes um corpo. Olha, gente, isso é de arrepiar. Tu me destes um corpo. Deus não tinha corpo. Deus é Deus. Deus é o Criador de tudo. Mas olha como ele entra no mundo. Ele entra no ventre da mãe, chega até nós, rezando assim: tu me destes um corpo para... Vamos ver se vocês lembram para que era o corpo dele. Para fazer a tua vontade. Isso é impressionante. Veja, ele entra rezando e rezando assim. Da mesma maneira que o padre pegou agora, com muito carinho, Jesus, e foi andando pertinho de vocês. E o padre, levado pelo Espírito de Cristo, eu fui dizendo: diga, Senhor, realiza o que eu preciso. Não foi? Para muitos estão aqui. E Jesus fez a mesma oração. Pai, não foi do teu agrado o sangue dos animais lá do Antigo Testamento, mas agora tu me destes um corpo humano, que vai sentir vontade de dormir, que vai sentir vontade de papar, vai sentir vontade de beber água, que vai chorar, que vai ter dorzinha de barriga, que vai precisar defecar de vez em quando e fazer xixi. Para fazer a tua vontade, tua vontade, o que eu preciso, Senhor? Senhor, dai-me o que eu preciso, a tua vontade. O que eu preciso, tu sabes, a tua vontade. É a mesma coisa. Mesma coisa. Leia lá, Hebreus capítulo 10. Então ele vem rezando assim. Então a oração de Cristo, ele rezava todo dia. Talvez no mesmo dia ele estava em oração ao Pai. Tudo que Jesus fazia, ele estava em oração ao Pai. Pai, agora eu estou indo lá para Galileia. Pai, agora eu estou indo para Cafarnaum. Pai, agora eu vou entrar na sinagoga. Pai, dai-me a tua graça para eu falar para o teu povo. Pai, Senhor, Pai, agora eu estou indo lá, fala em mim. Pai, agora eu estou indo lá e vou me encontrar naquele vilarejo, e muita gente doente está lá. Dai-me a graça que eu preciso dizer para eles. É sempre assim. Então não é que de vez em quando Jesus sentia no coração que ele deveria rezar, ou porque ele estava com um baita de um problema para resolver, aí ele entrava, subia lá na montanha. Nada disso. Jesus tinha prazer. Olha o que ele chegou a dizer. Quer ver uma coisa? O meu alimento, olha o termo, o meu alimento é fazer a vontade do meu papai. O que é isso? Para um pouquinho e pensa. Olha o que Jesus falou. Aí está um dos 4 evangelhos.
o meu alimento, a minha fome de vida, o meu existir, o que eu busco, o que eu preciso, o que alimenta a minha alma, ela só é alimentada fazendo a vontade do meu Pai. É como um combustível. Uma pessoa precisa colocar combustível no automóvel, ou na moto, ou no motor. Ok. Se você não põe combustível, ele não funciona. Então, qual é o combustível de Deus? Fazer a vontade. Senhor, realize em mim o que eu preciso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para que a vontade do Pai se realize no meio de vós. Por isso que Jesus foi o único que apresentou para nós o amor do Pai. O único que a gente proclamou aqui: não existe debaixo do céu nome maior dado aos homens do que o nome de Jesus, que nos salva. Como é que Ele nos salva? Apresentando o Pai, que Ele ama, que é alimento da alma dele. Então Jesus rezou toda hora. Mas não é que Ele rezava também assim, toda hora ele ficava de joelho, nem trabalhava de tanto rezar, nada disso. Na hora que ele ia trabalhar, ele já estava fazendo aquele gesto de trabalho em oração para o Pai. Ele não ajudou o pai, o padrasto dele lá, que fazia na carpintaria, pois fizeram até músicas, né? O filho do carpinteiro, e lá, falando de Jesus, que também trabalhou, aprendeu o ofício com o padrastinho dele. Falo de uma maneira carinhosa, padrastinho, padrasto, José, São José. Então veja, Jesus trabalhava em oração, Jesus ia em oração, até na festa ele ia em oração, aquela festa dos milagres de Caná, na Galileia. Ele foi lá com os discípulos, chegou lá, foi para se divertir, mas ele foi se divertir em oração, tanto é que ele fez milagres ali. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui é a importância de rezar sempre. Aí, irmãos, o que acontece se eu não rezar sempre, todos os dias? Vou repetir, o resgate da sua vida foi muito alto. Jesus, que é Deus, derramou o sangue dele pela tua causa. Então você já tem o céu aberto para entrar. Você já tem aquela palavrinha que Jesus disse: na casa do meu papai, que agora eu vos ensinei a chamar ele de pai, na oração do Pai Nosso, tem muitas moradas, eu preparei ela para você também, por causa do resgate. Só que, se eu não rezo todos os dias, quando um colega meu, irmão, a gente fala irmão, colega, conhecido, é irmão na Bíblia, pode ser que você nem goste dele, mas ele é teu irmão, tá certo? Pode ser que você não goste de algum político, ele é batizado? Ele é teu irmão. Ué, Hitler era batizado, era católico, ele é nosso irmão, era o nosso irmão, só que ele não viveu a obediência do catolicismo. Foi batizado, mas ele não quis saber de nada da que Cristo deixou, não é? Estou dando exemplo. Então, às vezes as pessoas que eu não gosto, se elas foram batizadas, elas são os meus irmãos. E aí o que acontece? Se eu não rezo, se ele faz algum mal para mim, eu sou capaz, como diz a primeira leitura aqui de hoje, de colocar um processo sobre a vida dele. Eu pego as coisas do mundo, pago um advogado e acabo com a vida, eu arranco tudo que você tem, pelo direito que eu tenho de uma coisa errada que você fez contra mim. Aí Paulo vai lembrar a gente: meu irmão, Cristo pagou toda a sua dívida, e uma dívida que o céu estava fechado para você. Só tinha uma certeza: você ia viver o inferno eternamente. Mas porque Deus te chamou, te escolheu, antes da terra existir, Ele veio, morreu por você, derramou o sangue dele por você, para que você agora tenha a misericórdia do Espírito dele para com o seu irmão. Aí depois dessa empreitada maravilhosa de resgate que Jesus fez, claro que você vai conviver com pessoas ao redor da tua vida que vão machucar você. E na hora que isso acontecer, o que Jesus espera? Que você lembre daquilo que Ele fez por você. Ele morreu por você, perdoa o teu irmão. Mas padre, essa pessoa fez uma coisa horrorosa. Lembra aquele outro evangelho que Jesus falou?
que ele acabou de pagar ele perdoou uma dívida muito grande numa parábola. Aí aquela pessoa saiu feliz, aí encontrou alguém que devia a ela uma quantia bem menorzinha. O que é essa quantia bem menor? Apenas uma parábola para dizer. Aí você vem trabalhar na igreja, aí alguém que trabalha aqui junto com você, é nosso irmão, começa a zoar com você, acaba com você, com o teu nome, com a tua reputação. Vai reclamar, agora é fácil reclamar para o bispo aqui, é só pular aqui o muro aqui, ó, que tem um bispo que mora aqui atrás, que mora, trabalha, qualquer coisinha vai falar para o bispo, quer acabar com você. Aí o que dá humanamente na gente? Dá o quê? Dá revolta, dá raiva. Mas como é que pode essa criatura ter coragem de fazer isso com a gente? Aí o que você tem que fazer? Orar. Porque se você não orar, você vai matar o teu irmão. O que é matar o teu irmão sobre a palavra? Matar na Bíblia, o que significa? Você vai arrancar essa pessoa do teu coração. Você tirou ela, você matou ela, você não perdoou ela, você não perdoou a dívida dela. Então Deus está falando, lembra do que eu perdoei você? Sabe por que você não perdoa? Por que eu não perdoo? Porque eu tenho muitos motivos de não gostar dessa pessoa. Mas sabe por que você tem muitos motivos de não gostar dessa pessoa? Sabe, eu vou te lembrar, Jesus falando. O quê? Porque você não reza. E se reza, reza da boca para fora. O Espírito não vive em você. É duro ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Eu não faço da minha vida um hábito bom de orar. Eu não faço a minha vida uma oração. Eu faço de vez em quando, pontualmente, algumas orações e pronto. Fora aquelas orações, se eu estou fora delas, sou eu que ajo. Por exemplo, eu começo a minha oração lá em casa, eu entro aqui na igreja, eu olho para alguém que eu não gosto, eu já vou lá e dou aquele... Você fez a sua vida uma oração ou você só rezou lá na tua casa? Eu rezei lá na minha casa e pedi que Deus me protegesse. Só que quando você entrou aqui, você viu uma pessoa aqui que trabalha aqui direto, mal você a viu, você já começou a falar mal dela. Como é que você entrou em oração? Você rezou sim, mas você rezou para você, através da sua boca. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Então, o que Cristo está falando aqui para nós é que em tudo na nossa vida, a oração, ela é tudo. E agora um detalhe importante. Semana passada nós celebramos aqui a intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Vamos lembrar uma coisinha? É algo recente. Na biografia dela, o mundo se espantou com uma coisa que aconteceu com Santa Teresa. Santa Teresa, ela teve um apaixonamento espiritual por Jesus no começo da sua vida ministerial, como freira. Ela vivia o tempo todo na capela, assim, modo de dizer, ela sentia a presença do Espírito nela, impulsionando, falando com ela, falando, minha filha Teresa, vem aqui, vamos fazer isso, e ela foi. Quando Deus falou para ela, que ela precisava sair da terra dela, e ir para a Índia, em Calcutá, porque lá Jesus estava esperando ela, na Galileia de Calcutá, para ela ajudar os pobres, ela foi correndo, no trem, ela sempre estava em oração, na primeira oração dela, quando ela pôs o pé dentro do trem, indo para Calcutá, ela sentiu um vazio espiritual tão grande, ela não sentia mais a presença de Jesus. Ela falou, bom, acho que é por causa da viagem. Quando ela chegou em Calcutá, ela foi até uma igreja, uma capela católica, e foi fazer depois as suas orações finais do dia. Um vazio tremendo, como se Deus não existisse na vida dela. E aí foi, um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, até o último dia da vida dela. Ela não sentia a presença, sinais, gosto, não brotava das entranhas da carne dela, nenhuma inspiração para se ajoelhar e rezar, mas ela rezava assim mesmo, como se ela estivesse sentindo. Ela falava para a irmã, que era uma orientadora espiritual dela, eu falei, eu não sinto mais a presença de Deus.
mas eu acredito que ele está me pondo à prova. Ela sabia que Deus estava colocando ela à prova. Agora veja, se Teresa, Santa Teresa de Calcutá, ela testemunhou algo muito, muito, muito penoso. Gente, você sabe que porque tem dias que a gente não está no barato de rezar, mas tem dias que a gente está meio elétrico para rezar, não está? Eu estou com uma vontade de rezar o terço, vamos rezar o terço, vamos? Tem dias que a gente não está tanto, é comum, mas com ela foi o contrário. Ela era extremamente ligadaça para rezar. Acabou isso na vida dela aqui na terra, porque Deus quis que ela experimentasse esse guilhão, para ver até onde a fé dela ia. Se ela precisasse sentir para falar, eu creio em Deus, ela falou, mesmo sem sentir, Deus está comigo. E ela morreu assim. E olha o que Deus operou em todo o tempo que ela esteve na Índia, lá em Calcutá. Presta atenção, olha o que Deus operou através dessa mulher. Que mulher é essa que não sentia a presença de Deus? E olha o que essa mulher fez. O mundo não católico se dobrou até ela e aplaudiu ela, como aplaudiram São Francisco de Assis na época de São Francisco. Outras denominações religiosas, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz. Uma religiosa católica, que não sentia mais a presença de Deus através das orações, mas ela nunca deixou de rezar um dia sequer. Ou seja, ela vivia a oração que ela fazia. Ela não deixava lá, como assim, agora eu rezei, deixa aqui no cabide que daqui a pouco eu pego você de novo a oração. Não, ela rezava para falar, agora vem comigo. Quando a gente ora, é para que o Espírito, eu leve Deus. Lembra, não sei se vocês estavam aqui quando eu comentei com vocês, no dia da Assunção da Virgem Mãe Maria. Talvez faz tempo, mas vou lembrar. Vocês lembram uma reflexão que Deus nos inspirou, que também saiu da boca de Santo Agostinho? Que todos nós batizados, todos, sem exceção, nós também devemos, como Maria, ficar grávidos de Jesus, lembra? Levar o Espírito Santo, levar o Espírito de Cristo dentro da gente, para entrar na casa do outro, como Maria fez. Maria não estava, o que ela carregava? Ela estava vazia dela. Estava vazia dela ou não estava? Tanto é que o arcanjo a chamou de quê? Cheia. Então ela estava vazia dela, mas ela carregava uma coisa dentro dela. Quem? Jesus. E ela saiu correndo para entrar na casa de alguém que estava vivendo algo que era impossível de acontecer. Então ela, levando Jesus, ela entrou na casa de alguém que estava doente, modo de dizer, porque ela era estéril, e foi lá ver o milagre, porque ela carregava Jesus, ela foi lá ver o milagre. O que significa isso? Quando eu levo na minha oração diária, eu levo Jesus, eu não deixo lá no meu quarto, para depois da noite eu me encontrar de novo com Jesus. Isso não é oração, isso é você. Faz favor, isso é você. Eu fiz a minha oração, pai, filho, agora sou eu. Me visto, lavo o rosto, chego no trabalho, coisa do caramba, o inferno, eu não gosto de ser mulher. Isso aí foi você. Você deixou Jesus lá? Não, a oração é, eu entro em oração e levo Jesus comigo. Para onde eu for, na igreja, eu vou ver o milagre de Deus ali, como nós anunciamos aqui na presença de Jesus. Jesus, a tua vitória entra na minha casa hoje, porque eu estou carregando a ti, Senhor. Vocês estão entendendo? Então Jesus está falando da importância de rezar, onde você leva o Cristo com você. Senão a gente não vai perdoar nunca ninguém que nos faz mal, né, irmãos? É óbvio que não. Agora, se eu levo Jesus, é um treino que eu estou fazendo. Ele vai dizer, vai lá ver o impossível. Mas vai lá onde? Qual é a casa de Isabel? Não, agora não é mais a casa de Isabel. Isabel foi com Maria, agora é com você. Você vai trabalhar numa igreja onde você vai encontrar alguém que não vai ser fácil de lidar com você.
Só que se você estiver carregando Jesus, vai lá, entra naquele lugar, aos poucos você vai ver aquilo que estava estéril entre você e ela, vai vir agora o quê? Uma vida. Vai lá ver. E por que você vai lá ver? Porque você vai levar Jesus. Mas isso tem que ter a oração. Se não tiver oração, é tudo conversa mole. Então vocês estão entendendo a importância de rezar sempre. Vai dar preguiça? Claro. Você vai conseguir rezar todos os dias e sair em oração? Vai ser difícil? Vai. Algumas vezes você vai acordar de madrugada, você vai estar cheio de moleza do corpo, porque você, apesar de a gente perder o sono, isso acontece comigo porque eu sou ser humano, mas como vocês já são anjos, eu não sei como é que é. Mas eu sou ser humano, quando às vezes eu perco o sono, até na hora de levantar da cama dói as pernas, acho que é por causa da idade isso aí já, né? Dói as pernas, o corpo dói, a cabeça está zoada, eu estou sem sono, eu não consigo dormir, mas dá uma nhaca, eu quero ficar aqui, no máximo eu quero beber uma água e me jogar no sofá. Se eu não me jogar no sofá, eu quero voltar para a cama, para ficar ali quieto. Não acontece, eu sou ser humano, não sei vocês. Aí o que acontece? Você acha que vai dar vontade de rezar? Aquele silêncio da noite, como dizia lá a música lá daquele cara, no silêncio da noite, acordado, né? O que eu faço? Eu quero ficar quietinho aqui, vou ligar um filme, vou colocar aquele filme agora que estava gostoso, vou olhar na internet, com os olhão queimando com aquela luz da internet assim. Você tem coragem de pegar, se ajoelhar de noite, estalando os ossos, né? Está tudo ruim os olhos, clac, clac, se ajoelha ali, ó, diante da imagem da Virgem. Você tem coragem de fazer isso aí com sono, com o corpo quase caindo, opa, vai lá, e começar, ó Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui, estamos juntos, Jesus, tira as ramelinhas, vai olhando, abre a boca. Você tem coragem de começar a rezar assim? Não tem, né? Só os violentos alcançarão a vida eterna. Quem são os violentos? Violento contra a minha vontade. A pessoa, para ser transformada pela vida de Cristo, eu tenho que sair de mim, como a gente cantou tantas vezes essa música linda aqui no começo de tudo hoje. Esvazio de mim. Vocês soltaram a voz. Para eu esvaziar de mim, sem sacrifício, eu não posso ver a graça de Deus acontecer. Como é que eu vou levar Jesus na oração? Eu tenho que ter essa coragem de falar, Jesus, e termino aqui, por causa do horário. Jesus, reza assim: tu sabes onde eu cheguei, as coisas que eu sinto, os meus pecados, as minhas fraquezas, coisas que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Eu tenho até vergonha de falar para o Senhor, mas tu sabes, Senhor, eu não quero mais sentir isso, cura-me, transforma-me. Você tem coragem de ficar de madrugada falando assim com Jesus? Sai dali falando, Senhor, mas eu creio, Senhor, que o Senhor veio para fazer isso na minha vida. E vai rezando isso sempre, 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 sempre que você puder. Eu não digo todo dia, todos os dias você entrar de madrugada, mas reza, sempre haverá madrugadas, se Deus quiser, se você não morrer antes, haverá madrugadas que você ainda vai levantar, que você vai falar, Senhor, eu estou aqui para colocar o meu eu diante do teu tudo. Tem coragem de falar, sou ciumento. Ali você está rezando de verdade, ó. Às vezes eu tenho inveja. Às vezes eu, estou dando exemplo, sou pornográfico, vejo maldade em tudo. Senhor, eu só penso em mim. Eu quero tirar proveito de tudo. Eu quero tirar proveito até dos meus amigos. Eu quero que os meus amigos me vejam, me ajudem, me façam tudo, mas é tudo por interesse. Na verdade eu nem consigo amá-los de verdade, Senhor. Olha, tem coragem de fazer isso aí? Abrir, rasgar diante de se rasga. Senhor, eu sou interesseiro até, eu sei que não é comigo, até de trabalhar ao lado do Padre Marcos. Eu sou interesseiro, eu quero também estar lá, eu quero pegar uma onda, eu quero também eu quero ser conhecido. Olha onde eu cheguei. Ou pecados piores, né? Eu tenho fraqueza disso, eu tenho fraqueza daquilo. Na minha afetividade afetiva sexual,
Senhor, eu tenho vontade de fazer essas coisas. Olha onde eu cheguei. Jesus, salva-me, cura-me. Eu quero, todo dia. Senhor, sabe aquela pessoa lá com quem eu trabalho? Eu tenho raiva dela. Eu tenho um desejo ruim por ela. Às vezes eu tenho vontade que ela morra. Olha como é que eu estou. Dai-me a graça, Senhor. Se eu precisar ainda conviver naquele lugar com aquela pessoa, eu quero te ver lá. Cura-me. Olha, isso é rezar todos os dias. Aí você vai começar a ver a palavra milagre. Vai começar onde? Em você. Em você primeiro. Aí você vai começar a aceitar até as coisas que te acontecem negativamente. Um fora de quem você gosta muito. Você vai falar: eu vou aprender a amar essa pessoa, mesmo que ela tenha me dado um fora, me decepcionou na amizade. Eu vou amar essa pessoa. Porque se eu não tiver a capacidade de amar uma pessoa que me traiu na amizade, desculpa, que lixo eu sou de católico. Eu não tenho a vida de Cristo, eu tenho a minha. Porque se Jesus pagou a minha dívida, eu até apresentei para ele: olha as coisas que eu sou, e tu me amas. Ele digo: te amo, te perdoei. E se você quiser ouvir a minha voz que eu te perdoei, vai procurar o padre, que o padre vai falar. Eu vou falar pelo padre: eu te perdoo de todos os teus pecados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vai lá conviver com aquela pessoa que você odeia. Reza para que você tenha os mesmos sentimentos que eu tenho por você, por ela, mesmo se ela não mudar. Esse é o católico. O resto é conversa mole. Na Eucaristia agora, Jesus vai se colocar na sua frente. Você vai colocar a mão ou vai receber diretamente na boca? Na hora que você receber Jesus, tenha coragem. Como é que fala? Despida de você. Como é despisa? Como é que fala? Arrancar a roupa de você. É despida. Mas despir de você. Fala: Senhor, o que tu queres de mim? Faça. Me quebra, me destrói, me vence, me arrebenta, me faz picadinho de mim e me recria. A palavra Renato, muita gente chama Renato. Tem alguém que tem o nome de Renato aqui? Renato? Renata? Significa renascer, recriado pelo Espírito de Deus. Recria-me, Senhor, faz-me de novo, eu quero. Reza isso todos os dias, você vai ver o milagre acontecer. Aí você vai louvar a Deus na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Amém? Cantar um trechinho para a gente preparar a Eucaristia. Senhor, estou neste momento aqui. Essa música é muito antiga e muito verdadeira. Por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me. Você vai rezar depois essa música, não é? A Eucaristia. E lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Olha isso aí, ó. Ainda dói dentro de mim O quê? os erros que eu cometi. É aquela oração. Cura-me, cura-me. Olha a letra. E lava o meu passado com teu sangue derramado,
vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta, tu és o Deus que me alimenta. Fala, irmãos. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. enxuga as minhas lágrimas de dor, Enxuga as minhas lágrimas de dor. cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. devolve a vida com teu amor, E me devolve a vida com o teu amor, Senhor. Ainda dói dentro de mim. Olha lá, para terminar. Os erros que eu cometi. É uma oração. Cura-me, Senhor. Cura-me. Repara que não tem nada a ver com o outro, não. Cura-me. e lava o você. meu passado com teu sangue derramado, E lava o meu passado com teu sangue derramado. vencer a voz que me aconselha, Vencer a voz que me aconselha. vencer o ar que eu respiro, Vencer o ar que eu respiro. pois tu és o pão que me sustenta, Pois tu és o pão que me sustenta. tu és o Deus que me alimenta, Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. enxuga as minhas lágrimas de dor, Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me. Cura-me, Senhor, cura-me, devolve a vida com seu amor, e me devolve a vida com o teu amor. Isso, irmãos. Meu alimento é fazer a tua vontade. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar.